Se você morou no planeta Terra nos últimos anos e não em Júpiter, eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre a Luluzinha. A personagem que já protagonizou charges, revistas em quadrinhos, desenhos animados e filmes, está presente no imaginário das pessoas no mundo inteiro e já faz sucesso há muito mais tempo do que você imagina. Isso mesmo. Aqui no Brasil, nós temos algumas figuras icônicas, como a Mônica, criada por Maurício de Souza na década de 1960. Mas acredite, a Luluzinha é ainda mais antiga do que isso. E talvez tenha até servido como inspiração para a personalidade forte, travessa e independente da Dentuça, que nós tanto amamos. Pode não parecer, mas a Luluzinha foi criada na década de 30 e está prestes a completar 90 anos de existência. E como você deve imaginar, naquela época as personagens femininas não eram tão comuns, especialmente aquelas que foram criadas por mulheres. E por isso a garotinha travessa acabou se tornando um grande ícone dos ideais progressistas, mas, como veremos, a coisa não é bem assim. Nesse vídeo, vamos te contar a verdadeira história da Luluzinha, te mostrar o segredo do seu sucesso e te apresentar um lado da personagem que você não conhece. Preparados? Então, vamos lá. A cartunista responsável pela criação da personagem foi Marjorie Henderson Bleuell, que ficou mais conhecida pelo seu pseudônimo Marg. Ela nasceu em 1904 no estado da Filadélfia e cresceu na zona rural com outras duas irmãs. Até os 11 ou 12 anos, todas foram educadas em casa. E para passar o tempo, seu hobby era desenhar, especialmente para ilustrar cartões de aniversários que eram distribuídos como presentes para os familiares. Aos 16 anos, ela vendeu seu primeiro desenho para o Public Ledger, um jornal diário que era distribuído na região da Pensilvânia. A partir disso, vários de seus trabalhos começaram a aparecer em publicações importantes, como a revista semanal Collier's, o periódico de sátiras Judge e a revista Life, que, apesar das transformações, lança novas edições até os dias atuais. No final da década de 20, ela assume o pseudônimo Marg e consegue distribuir sua primeira história em quadrinhos, The Boyfriend, que, apesar do nome O Namorado em português, também tinha como protagonista uma mulher. Foi mais ou menos nessa época que ela se tornou amiga e aprendiz da renomada autora Ruth Plumly Thompson, responsável pela criação da série O Mágico de Oz. Marg ficou incumbida de ilustrar alguns romances da escritora, mas aproveitou o período em que estiveram juntas para aprender a como se virar em um mundo que era, ou é ainda, majoritariamente masculino. Foi na virada de 34 para 35 que a vida de Marg sofreu uma verdadeira guinada. Desde o início da década de 30, a revista semanal The Saturday Evening Post publicava uma tirinha de bastante sucesso chamada Henry, criada pelo cartunista Carl Anderson. Para nós, essa história chegou traduzida com o nome de Pinduca, mas ela ficou conhecida há muitos anos atrás. Acontece que no final de 1934, o criador do Pinduca foi convidado a publicar em uma revista que lhe pagaria melhor. E mesmo que a Saturday Evening Post tivesse outros conteúdos, essa tirinha era a sua maior atração. E foi então que surgiu a grande oportunidade. Como Marg já era relativamente conhecida, ela foi convidada para suprir essa lacuna com alguma de suas criações originais. Uma baita responsabilidade. Ela aceitou o convite e foi assim que a Luluzinha, originalmente Little Lulu, deu as caras do mundo pela primeira vez. A ideia era captar o público que já gostava das aventuras do Pinduca, mas inserindo algo novo, como a adição de uma personagem feminina. Para isso, Marg colocou características semelhantes às do antigo queridinho, principalmente em relação à esperteza e às travessuras. A criadora disse que essa ideia tinha bastante potencial, pois uma menina poderia se safar de enrascadas que, para o menino, iriam parecer grosseria. E isso ficou claro logo na primeira publicação, realizada no dia 23 de fevereiro de 35. Nela vemos uma personagem totalmente diferente do que estamos acostumados. Além de estar em preto e branco, Luluzinha tem as pernas maiores e o vestido menor, mas algumas características marcantes, como os cachos bem definidos, já estão presentes. Aqui ela aparece como uma florista, mas que ao invés de jogar pétalas, lança cascas de banana para derrubar os convidados de um casamento.
algo que só poderia ser feito por uma garota, sobretudo naquela época. Vendo isso, a revista logo percebeu o potencial e decidiu firmar um contrato com Marg. Aqui nós temos um dos pontos mais importantes dessa história. É que muitas vezes os grandes agentes do mercado se aproveitam de sua influência, experiência e recursos para tirar vantagens sobre aqueles que estão chegando com muito talento, mas pouca malícia. Eu digo isso porque, sabendo do prejuízo que tiveram com a saída do Pinduca, os responsáveis pelo Saturday Evening Post quiseram negociar os direitos autorais da Luluzinha logo nesse primeiro contrato, prevendo que ela poderia crescer e gerar grandes lucros no futuro. Provavelmente Margaret teria aceitado as condições sem questionar, mas o período que ela passou com Ruth Thompson a preveniu desse tipo de jogada. Assim, a criadora conseguiu um espaço para divulgar seus desenhos e suas histórias, mas se manteve como a proprietária dos direitos da Luluzinha, o que, sem sombra de dúvidas, fez uma grande diferença para sua carreira. É que não demorou muito para a menina travessa cair no gosto das pessoas. Em pouco tempo, a maioria dos leitores da revista estavam comprando exemplares apenas para ver o que a Luluzinha teria aprontado naquela semana. Foi um sucesso absoluto. Marg conseguiu ganhar uma boa quantia em dinheiro, não pela venda dos exemplares, mas por licenciar o uso de sua personagem em propagandas e produtos que foram lançados com o seu nome. E foi assim que Marg foi capaz de divulgar seus ideais progressistas e lutar pelos direitos das mulheres por meio da Luluzinha? Na verdade, não. A autora com certeza precisou enfrentar muitas dificuldades por estar nesse meio. E para isso ela recebeu ajuda e incentivo de seu marido e seus filhos, mas ela nunca teve a intenção de defender alguma causa através de sua personagem. Pelo contrário. Eu sei que você se lembra de várias histórias em que a Luluzinha luta por direitos iguais, enfrenta o clube do Bolinha, etc. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Mas, no início, nada disso estava presente. Como dissemos, a Luluzinha foi criada para substituir um personagem que já fazia bastante sucesso. Por isso, ela acabou herdando muitos traços dele, tanto comportamentais quanto de personalidade. Por isso, nessa época, a menina era apenas uma criança levada que aprontava em diferentes situações, e era isso que as pessoas gostavam de ver. Ao longo do tempo, suas características foram mudando, mas isso em relação ao desenho e não ao seu jeito de ser. Seu aspecto físico foi ficando mais parecido com o que conhecemos hoje, mas ela continuava sendo a moleca que gostava de aprontar com as pessoas. Essa fase durou praticamente uma década, mas no final de 44, a revista Saturday Evening Post decidiu romper o contrato, pois sentiu que estava sendo prejudicada ao ganhar menos do que a Marg, justamente por não receber com as publicidades feitas pela Luluzinha. Sua esperança era provar que o sucesso da personagem estava nas publicações semanais do periódico, mas eu nem preciso dizer quem é que estava certo nessa história, né não? No início da década de 40, Marg tinha assinado um contrato para que a Luluzinha se tornasse a garota propaganda da Kleenex, uma das maiores empresas de lenços de papel do mundo. Essa parceria levou a personagem para os comerciais de TV, jornais e até para Times Square. Seu rosto estava estampado em todos os lugares. Além disso, em 43, a autora assinou um contrato com a Paramount Pictures para produzir uma série de curtas animados que seriam exibidos nos cinemas. E essa foi a primeira vez que a Luluzinha deixou as tirinhas para ganhar vida e movimento com histórias originais. Nesse contrato, a produtora também tentou negociar os direitos sobre a personagem, mas Marg estava vacinada contra isso. Ao todo, foram produzidos 26 episódios entre 1943 e 48, e o contrato não foi renovado pelos mesmos motivos. Marg não quis abrir mão dos direitos autorais de sua criação. Além das publicidades e dos curtas que estavam sendo produzidos, em 1945, a cartunista assinou com a editora Western Publishing, que passou a publicar as histórias da Luluzinha através dos selos ligados à companhia. Primeiro o Dell Comics, depois a Gold Key e, posteriormente, Whitman Comics. No começo, a personagem estrelou 10 edições menores, um momento em que a autora ainda participava ativamente da criação. A partir de 47, quem assumiu os roteiros e os desenhos foi o escritor e artista John Stanley. Em 48, Luluzinha ganhou sua própria revista em quadrinhos com publicação bimestral, e isso inaugurou uma nova fase em sua história. Mesmo não estando à frente do processo criativo, Marg ainda tomava todas as decisões em relação à personagem.
Ainda assim, nas mãos de John Stanley, o universo da garota travessa foi totalmente reinventado. Luluzinha ganhou uma personalidade mais inteligente, questionadora, e deixou de lado seus traços mais peraltas, que lhe davam um aspecto mais infantilizado. Ela continuou aprontando, claro, mas suas ações se tornaram mais conscientes, críticas, o que lhe rendeu a fama de progressista. Mas, como dissemos, o objetivo nunca foi defender uma causa de modo específico, levantar uma bandeira ou algo do tipo. Na verdade, muitas pessoas que conviveram com a Marge disseram que ela era um tanto quanto conservadora e até teria barrado a ideia de sua personagem ganhar uma amiga negra, pois, segundo ela, não queria misturar as coisas. Posteriormente, principalmente nas décadas de 80 e 90, Luluzinha assumiu uma postura ainda mais questionadora. Mas neste momento a personagem já não estava mais nas mãos de Marge, nem de John Stanley. A criadora se aposentou na década de 70 e vendeu os direitos à editora Western, o que fez com que a personagem passasse pelas mãos de vários outros autores e, consequentemente, ganhasse novas características e elementos próprios. Nessa época, algumas pautas progressistas e humanistas deixaram de ser uma escolha editorial para se tornar uma necessidade, até por conta da lei, pois muitas coisas que faziam parte dos desenhos antigos já não estavam mais presentes na sociedade daquela época. As pessoas mudam, a civilização evolui. É normal. Não foi apenas a Luluzinha que passou por isso. Desenhos como Pica-Pau, Tom e Jerry e grande parte das obras da Disney também tiveram que passar por reformulações para se manterem atuais. E este fenômeno continua acontecendo atualmente. Mesmo assim, muitas pessoas atribuem estas características militantes da Luluzinha à sua criadora, o que é compreensível, mas não foi bem assim que as coisas aconteceram. Na verdade, muito do que conhecemos sobre o desenho vem desta época em que os personagens estiveram nas mãos de John Stanley e da editora Western. Por exemplo, você reparou que até agora nós praticamente não falamos sobre o Bolinha? Ele se tornou uma espécie de arqui-inimigo da Luluzinha e cresceu a tal ponto que se tornou um co-protagonista, ganhando uma série própria, chamada Marge's Tub, ou Bolinha da Marge, que seria a tradução direta. Nós não mencionamos porque simplesmente não foi a Marge quem o criou, mas o roteirista dos quadrinhos John Stanley. Enquanto a autora foi a única responsável pelo projeto, o personagem se chamava Joe, mas ele tinha um papel muito diferente na narrativa. Depois que ele se tornou o Tub, ou melhor, o Bolinha, sua participação foi totalmente transformada, mudando inclusive os rumos da própria Luluzinha. John também deu vida a outros personagens secundários, como a Aninha, o Carequinha, a Glorinha, o Alvinho e etc. E um dos aspectos mais interessantes dessa época é que o que era interpretado como sendo revolucionário e disruptivo no comportamento da Luluzinha, na verdade poderia ser interpretado como um aspecto natural do desenvolvimento das crianças. Calma que eu vou explicar isso melhor. Você já ouviu falar sobre Freud, claro, o médico criador da psicanálise. Segundo a sua teoria, toda a energia humana que nos dá vida, nos impulsiona a nos relacionar e criar, está ligada à sexualidade. Isso não significa que ele era um pervertido, tá? E que nós só pensamos naquilo. Ser sexual significa que essa energia parte do corpo, e não que ela sirva só para o coito ou para a reprodução, ok? Mas em determinado momento de nossas vidas, essa força motriz é retirada do imediatismo corporal e é lançada no mundo exterior, para que possamos aprender a nos relacionar, conviver em sociedade, desenvolver atividades que não dizem respeito apenas a nós mesmos. É saudável que isso aconteça. Essa fase normalmente acontece entre os 6 e os 10 anos, e é justamente nesse momento em que os personagens da turma da Luluzinha estão. O mais curioso é que uma das principais características dessa etapa do desenvolvimento é justamente a divisão entre meninos e meninas, que costumam brincar ou se relacionar de formas diferentes. Sabe aquela frase em que os garotos e as garotas parecem se odiar? Basta perguntar sobre um suposto namoradinho ou namoradinha para criar uma contenda sem tamanho? No dia a dia, os grupinhos geralmente estão separados também, nas salas de aula, no recreio, nas amizades da rua, no condomínio. Ora, quem representou isso melhor do que as histórias da Luluzinha? Isso ficou tão impregnado na narrativa que o Clube do Bolinha e o Clube da Luluzinha
Os grupos de meninos e meninas viraram sinônimos dessa fase e são usados até hoje, mesmo por pessoas que não conhecem a história da personagem ou a teoria freudiana. Os conceitos simplesmente se fundiram. Tudo isso contribuiu para que a garotinha de cabelos cacheados ganhasse fama de revolucionária. Mas tirando as produções mais recentes, na maioria dos casos, ela só estava sendo uma criança sapeca mesmo. E por falar nas produções mais recentes, vamos saber como termina essa história. John Stanley esteve à frente da criação até 59, quando saiu para tocar outros projetos. A personagem, então, foi convidada a fazer uma nova temporada de episódios em parceria com a Paramount, mas o projeto não foi muito adiante. Nos anos 60, Luluzinha deu vida a uma série de anime que foi ao ar no Japão e nos Estados Unidos, chamada Lulu e seus amiguinhos. E, posteriormente, ela chegou no Brasil, sendo exibida pelo SBT. A ABC chegou a fazer um filme live action, isso é, com atores reais, mas a ideia não deu muito certo, principalmente porque os personagens não tinham as características dos desenhos. Como eu disse, Marg se aposentou em 71 e vendeu os direitos à Western, que continuou publicando as revistas até 1985. A idealizadora da Luluzinha faleceu em 93 e, como uma espécie de homenagem, a HBO lançou uma série animada chamada Show da Luluzinha, que foi ao ar originalmente de 95 a 99. Essa foi uma das criações que mais ficou famosa por aqui, sendo exibida no fim dos anos 90 e começo dos anos 2000 pela Rede Globo. O sucesso foi tão grande que incentivou que os desenhos originais feitos pela Paramount fossem relançados e também ajudou a criar edições especiais, coletâneas e relançamentos das tirinhas e revistas em quadrinhos. A última produção do universo da Luluzinha foi feita aqui mesmo no Brasil. Vendo o sucesso da Turma da Mônica Teen, que mostra os dramas adolescentes dos personagens clássicos de Maurício de Souza, a editora Ediouro decidiu lançar uma versão parecida que recebeu o nome de Luluzinha Teen e sua turma. O lançamento tem um estilo de mangá bem marcante e chegou a fazer certo sucesso para o nicho esperado. Ao invés de falar sobre as disputas entre os clubes de meninos e meninas, a publicação foca nos relacionamentos, paixonites e namoros, o que também é típico para essa fase. Já imaginou ver a Luluzinha e o Bolinha namorando? Para mim isso é muito estranho, viu? Essas revistas foram produzidas de 2009 a 2015 e desde então não temos mais nenhuma novidade da nossa querida Luluzinha. Ano que vem a personagem completa 90 anos de existência. É uma jovem senhora, não? O que será que podemos esperar? Só eu que acho que eles deveriam lançar uma versão contando os dramas da vida adulta? Acordar cedo para ir para o trabalho, pagar boleto, pagar IPTU, não? Afinal de contas, a gente também precisa ser contemplado, né? Até a próxima.